Tudo bem, pessoal? Curtam aí o vídeo, hein? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos. Façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento e divulguem. Não se esqueçam de ler a descrição do vídeo, onde eu coloco o material que eu usei, as dicas de vídeos, dicas de pessoas que vendem alguma coisa e eu indico, por exemplo, o Lucas do meu orquidário, quando eu falo do orquidário Fogaça, Jaqueline do orquidário Fogaça. Eu sou fiel aos vendedores, porque eu pego confiança na qualidade do produto, do serviço, do atendimento e continuo comprando. Olha, aqui eu tenho uma Phalaenopsis, não tenho a menor ideia da cor, eu imagino que seja mais para escura, colorida, por causa da folha aqui que está nascendo. Ganhei, olha aqui, que grande que tá aqui, olha. Ela veio com duas hastes, né? O cultivo é de Olambra, então é comprada em mercado. Ela foi super regada, vocês podem ver, né? Espero que não tenha muitas raízes podres. Você aperta bem depois de regar. Quando você não sabe muito bem quando regar, é bom deixar em vaso transparente, porque vocês vão ver, se tiver vapor de água ainda, não rega. Esses pedaços aqui mais inteiros dá pra usar pra planta terrestre depois, viu? Planta que fica bem em coisas em decomposição, que não é o caso da Phalaenopsis, que é planta de árvore epífita. Essas daqui, as de rocha também não gostam, tá? É mais a terrestre mesmo. Mas assim, eu não uso pura, tá? Mix puro não. Sempre coloco carvão triturado, fato. Aqui, vocês estão vendo, por enquanto tá bem, né? Não sei quando é que ela foi colocada, dispensada. Então, talvez não tenha sido há tanto tempo. Pegou chuva, acredito eu, porque ela estava do lado de fora, em pé assim, gente. Não pode deixar na chuva desse jeito, porque acumula água aqui no rizoma e apodrece. Apodrece o rizoma e aí não tem recuperação, não. Se tem poucas raízes, assim, ou às vezes até nada de raiz, ainda dá para recuperar se o rizoma tá vivo, tá verdinho, mas se o rizoma apodrece, a planta tá perdida. Ó, o que vem, tá vendo? Essa esponja, isso aqui segura muito a umidade, aqui que é a hora da verdade. Vamos ver. A esponja não guarda, lixo. Eu tomo muito cuidado, pessoal. Para tirar o substrato, nada de pressa, nada de arrancar. E se você machucar, é canela. Canela no machucado. Quando corta a haste floral, canela no corte, que daí previne de fungos. É como se selasse, né? É o metiolate, o band-aid. Ó, veio raiz. Quando sai assim fácil na mão, a raiz, ó, porque tá podre. Porque a raiz, ela é, na verdade, isso aqui, ó. Aí ela é protegida por uma capa que, na verdade, absorve a umidade e leva pra raiz. Aqui eu notei, ela tava bem, tá? Quando eu peguei, não vou mentir, não. Só que a esponja é sempre uma surpresa. Tira toda a esponja. Nadinha de esponja, hein? Eu coloquei um apoio novo lá de orquídeas.
num próximo tour vocês vão poder ver. Não sei se vocês sabem, mas estamos no inverno. Aqui caiu bem a temperatura lá fora. Tenho fechado todo o apartamento por causa disso. Quando chove, então, gente, há uma umidade que aumenta muito mais o frio, a sensação de frio. Mas aqui não tem geada. A minha sorte é essa. Então as plantas não congelam. Vocês conhecem, né? Assistam tudo no meu orquidário para vocês verem quanto de sol eu dou para elas, mas elas recebem sol sim, é levemente filtrado e ficam no sol. Agora é hora de replantar, hein? Acho que não sobrou nada aqui. Vocês estão vendo melhor que eu, que vocês estão olhando de cima para baixo, pessoal. Eu tiro tudo. Quando é mini, eu corto a haste floral. A maior eu fico de olho. Se começa a murchar a folha, que ela tá em pezinha, se ela começa a murchar, que talvez não aconteça por causa desse monte de raízes aqui, aí eu acabo tendo que tirar. Se murcha um pouquinho. Você já não fica tão em pezinha como tá agora. Aí eu venho aqui. Eu não tenho mais pedra natural. Isso daqui... eu vou chamar de substrato, mas na verdade não é bem um substrato, é o dreno, né? Para deixar o substrato mais drenante, para escorrer mais água. Só que com orquídea você não usa substrato que retém umidade. Então é pedra natural, brita, tá? Aquelas pedras de rio, sabe, seixo. Tem gente que usa caco de telha, no fundo, mais no fundo, né, do que no substrato, não só caco de telha. Eu tô usando argila expandida. Como eu falei, já acabaram as minhas pedras que eram de seixo. E eu não comprei mais nada. Vou usar o que eu tenho. A raiz, ela fica mais pra fora, não deixa ela muito... Foi até muito, exagerei. O que eu coloquei ali foi uma pedrinha uma bolinha de naftalina, tá, pessoal? Pra prevenir de cochonilha de raiz, porque as plantas que estocam água tendem a ser atacadas por elas. Não, ainda não. Gente. Imagina quando ela estiver com mais raízes. Esse é um vaso 14, se eu não me engano. Quando ela tá regada, as raízes ficam mais flexíveis, tá? É muito melhor de mexer. Se vocês mexem assim, do jeito que eu tô fazendo, vai quebrar, tac, 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 vai quebrar as raízes. As raízes que estavam nascendo pra fora, vão ter a tendência a querer ficar pra fora, mas se você não força muito, você coloca, acomoda. Ó, essa daqui tá fora. Vamos ver, consigo, só pra ela não... Depois as próximas vão nascer fora, é normal. E as que vão bifurcar dentro vão nascer dentro. Aí eu coloco... Não precisa ser até cobrir, gente, o rizoma. Vai agradecer se não tiver nada embaixo dele, encostando nele. Quando é que eu vou regar ela? Só amanhã, não rego hoje, mas eu acho que não vai precisar de rega, nem amanhã, porque quando tem mais sol batendo nela, seca, e não tem tido, mas talvez tenha sol amanhã, daí seca e depois de amanhã morre. Hoje
é sexta, eu vou soltar o vídeo no final de semana, porque lembrem-se, eu solto aos finais de semana. O tradicional é de sábado e domingo. Às vezes quando tem um feriado na sexta, aí eu solto na sexta também. Mas, gente, meu cultivo é de apartamento, tá? Eu não tenho um monte de plantas para ter tanto assunto, para ter vídeo todos os dias. E de qualquer maneira ainda não tenho tantos seguidores para ter bastante visualização toda hora. E aí prejudica o canal, entendeu? Se tem dias que não tem muitas visualizações, prejudica. Então eu notei que tem mais gente assistindo aos finais de semana. Então, bora respeitar isso. Então eu coloco aqui argila expandida. Tem que fixar bem a planta, não tem jeito. Ela tem umas hastes bifurcando. Aqui. Eu vou deixar essa haste floral, mas se tiver um mínimo sinal de que ela não está mais em pezinha desse jeito, eu vou cortar e vou interromper essa fase de nova floração. Não vai demorar a nascer, porque o apartamento está com bastante luminosidade solar direta, sendo que é inverno, então não está quente. Não pode pegar mais sol, porque ele não é agressivo. Isso aí. Agora eu vou colocar um pouquinho de carvão. Ai, outra coisa. Sabe que eu esqueci, gente, mas tá rapidinho, tá fácil de pegar. O preguinho enferrujado para estimular a formação de novas raízes. O carvão também faz isso. E sabe o que ele faz? Aqui é carvão triturado, pessoal, por isso que eu vou pôr só um pouquinho. Se eu tivesse carvão, eu poderia cortar em pedaços maiores. Eu posso até usar só carvão, cultivar só em carvão puro. Muito bom. Ele não se decompõe. E quando vocês adubam, ele é muito bom para deixar o solo neutro de novo, para diminuir a salinização do solo quando a gente exagera um pouco no adubo. E o adubo fica, né? Quando é planta assim no vaso, é mais difícil, não escorre, não sai do vaso. E eu ainda, essa planta eu cultivo dentro de casa, por isso que ela tá em pé assim, tá, gente? Se ela fica do lado de fora, tem que ficar tombada, porque senão vai tomar chuva e vai acumular no rizoma e vai apodrecer. Tem gente que estranha o rizoma um pouquinho levantado, mas, gente, é a melhor coisa, porque daí não umidifica muito, sabe? Porque daí previne o apodrecimento do rizoma. E agora eu vou colocar um adubo no potinho, no porta-adubo. Por quê? Porque adubo, assim, no vaso, o inconveniente é que ele parece que vira terra. Aí você tem o substrato que seca, que demora a secar, não seca mais em 2 dias, retém muita umidade. Aí você não percebe que tá úmido, rega de novo. Daí acaba apodrecendo raiz. Então, eu coloco nos potinhos também. Esqueci de pegar o potinho. Mas a mesma coisa, tá à mão. Aqui, bocache. O bocache dura de 2 a 3 meses, porém, os mocote 14, que solta mais devagar, são umas bolinhas amarelas que vão enchendo de água até estourar. Aí quando estoura é quando repõe. E isso dura de 3 a 5 meses, a depender do número de regas. Então, o que eu faço? Eu reponho só quando essas bolinhas já tiverem perdido a validade.
Eu coloco boa parte no bocache, coisa de 2/3 do potinho de bocache, 1/3 de osmocote 14, 14, 14. Esse potinho é do Lucas, do meu orquidário. Ele vende amarrilho, ele vende aquela plaquinha de identificação que eu uso. Eu identifico todas as minhas Phalaenopsis, Dorictinopsis. As minhas terrestres, tem algumas também nomeadas. Alguns potinhos são meio chatos de fechar, gente. Tem que pegar o jeito aqui. E aí eu vou regar só quando as raízes estiverem acinzentadas e o substrato seco. E elas gostam também de umidade ambiente, tá, gente? A umidade ambiente não é para ficar regando o tempo todo, não. É ambiente. Então, vocês aumentam a umidade. Ai, gente, dá vontade de jogar às vezes no lixo, juro. Eu perco a paciência com esses potinhos. Peraí que eu tô tentando fechar. Umidade ambiente é diferente de umidade de rega. Vocês vão umidificar o ambiente com mais plantas. Eu tenho, por exemplo, um vasinho que tem um pratinho de baixo que tá longe da planta. Eu deixo um pouco daquela água, não tem problema. Daí acaba que fica no ambiente aquela água, né? Quando eu rego com esses pratinhos só para não molhar toda a minha casa. Porém, eu esvazio eles, eu não deixo acumular água no fundo desse pratinho, tá bom? É isso aí. Outro adubo que eu vou usar é o Forte Orquídeas Floração. Lembrando que a Phalaenopsis dá flor várias vezes ao ano. Se ela durar o tempo que ela pode durar, uns 3 meses de floração, em média, você pode ter flor o ano inteiro, porque tá acabando uma floração, já tem uma haste nascendo, bifurcando, isso quando ela estiver saudável. De novo, se as folhas não estiverem saudáveis e poucas raízes, cortem a haste floral, interrompam a floração. Esse aqui é o adubo que quando você rega todos os dias ou até dia sim, dia não, pode colocar a cada 15 dias. Se não, gente, cada 15 dias é o máximo. Se não, é só uma vez por mês. Eu coloco, por exemplo, no primeiro final de semana do mês. No início do mês, de todo mês, tá? De novo, ela dá flor direto o ano inteiro. Então, pode dar Forte